Olá meus irmãos, boa tarde, tudo bem? Nós vamos de mais um conteúdo aqui no canal, mais um Almoço e Teologia com PR. Espero que você esteja bem e nós continuaremos a falar sobre a autorrevelação de Deus. Nós vimos que Deus se autorrevelou à humanidade, nós temos a revelação geral, onde Deus se revela pela natureza criada, pela lei moral, pela história, mas também a revelação especial de Deus. Deus separou um povo para si, para dar a esse povo a sua revelação específica a respeito de quem é Deus, a respeito daquilo que Deus está fazendo na história, a respeito do projeto de salvação da parte de Deus, a respeito do ser humano. Enfim, nós temos a revelação especial que é a palavra de Deus. E nesse vídeo nós queremos falar sobre o processo pelo qual Deus entregou a sua revelação a esse povo. Esse processo a gente chama de inspiração. Todo debate para que a gente compreenda se a Bíblia é a palavra de Deus, se a Bíblia é confiável, passa pelo entendimento sobre a inspiração. E a Bíblia vai defender que ela é um livro sagrado, que ela é um livro inspirado da parte de Deus. Nós poderíamos citar alguns textos das Escrituras que apresentam para nós a própria Bíblia reivindicando para si a autoridade de ser um livro inspirado da parte do Senhor. Vamos para esses textos das Escrituras para que a gente possa observar o próprio testemunho da Bíblia sobre ela mesma. Veja a palavra do Senhor em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 14. Ela diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Veja que o apóstolo Paulo, orientando a Timóteo, vai mostrar que Timóteo deveria permanecer naquilo que ele aprendeu das Sagradas Letras, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a correção, útil para o ensino. Enfim, as Escrituras, então, toma para si a reivindicação de que ela é inspirada por Deus. Alguns poderão argumentar e dizer que o apóstolo Paulo aqui está se referindo apenas ao texto do Antigo Testamento, porque no seu período o Novo Testamento ainda não havia sido escrito de forma completa. O próprio apóstolo Paulo é autor inspirado de muitas cartas do Novo Testamento. Paulo, escrevendo uma outra carta a Timóteo, a sua primeira carta, no capítulo 5, verso 18, em um versículo o apóstolo Paulo vai citar tanto um texto do Antigo Testamento quanto do Novo, e ele vai dizer que é a Escritura que diz isso. Veja o texto de 1 Timóteo capítulo 5, verso 18. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Esse versículo bíblico nada mais é do que uma citação de Deuteronômio capítulo 25, verso 4, e também de Lucas capítulo 10, verso 7. Ou seja, o apóstolo Paulo cita esses dois textos como a Escritura. Ele diz: a Escritura diz assim. Isso mostra para nós que, na mente do apóstolo Paulo, o texto do Novo Testamento também era inspirado, assim como o texto do Antigo Testamento. Nós poderíamos citar outros textos das Escrituras, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 1, verso 21. Veja o que diz a palavra do Senhor. Pois jamais a profecia teve origem da vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. O apóstolo Pedro está nos ensinando nesse texto que nós não deveríamos ter uma interpretação pessoal das Escrituras, porque o texto sagrado, na verdade, é uma produção do Espírito Santo. É o Espírito Santo que impeliu homens a escrever as Escrituras. É o Espírito Santo que deu ao homem as suas profecias. Então, para compreender as palavras sagradas que foram dadas pelo Espírito Santo, nós também precisamos da iluminação do próprio Espírito para compreender. Então, a própria Bíblia defende a ideia de que ela é inspirada. Poderíamos citar ainda Atos capítulo 1, verso 16, onde Lucas está narrando o episódio em que os discípulos estão reunidos para escolher um novo apóstolo para o lugar de Judas Iscariotes. Pedro vai citar as palavras de Davi, mostrando que Davi profetizou a respeito de Judas pela inspiração do Espírito Santo. Vejam o que o texto diz em Atos capítulo 1, verso 16. Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Então o apóstolo Pedro, citando as palavras de Davi, ele diz que Davi profetizou palavras que foram preditas pelo Espírito Santo de Deus. Então a própria Bíblia defende a autoridade dela mesma, afirmando que ela é inspirada, seu texto é inspirado
por Deus. E ainda podemos observar que os profetas no Antigo Testamento, eles profetizavam em nome do Senhor e diziam: assim diz o Senhor. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vai perceber o próprio Jesus afirmando: está escrito. A gente olha e percebe, há várias passagens no Antigo Testamento também, onde Deus manda o seu profeta escrever num livro. Então todas essas passagens nos ensinam que Deus conduziu, direcionou a escrita da sua revelação. Portanto, a Bíblia, ela defende para si a ideia de que ela é inspirada. Podemos afirmar que a Bíblia é inspirada por Deus e ela é inspirada em sua totalidade. Antigo e Novo Testamento são inspirados pelo Senhor. Se a gente crê nesta verdade, nós então compreenderemos a autoridade da Bíblia em matéria de religião, em matéria de vida com Deus, em matéria de prática com o Senhor. Então, se nós crermos na doutrina da inspiração, se nós crermos que a Bíblia de fato é inspirada, nós compreenderemos a autoridade das Escrituras Sagradas. Mas ainda há implicações desta doutrina. Nós compreendemos que a inspiração abarca uma série de conteúdos e de gêneros literários. Nas Escrituras nós teremos livros que são epístolas, que são cartas. Nós teremos livros que serão a pesquisa. Por exemplo, Lucas escreve o seu Evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos, fazendo uma pesquisa a respeito dos fatos que aconteceram na vida de Jesus, no ministério de Jesus e também na época da igreja. E ele escreve essa pesquisa para Teófilo. Nós teremos livros que são profecias, nós teremos poesia. Então a inspiração, ela vai abarcar todos esses conteúdos literários. Por isso a Bíblia não pode ser interpretada de uma única maneira. Nós precisamos conhecer qual é o gênero literário das Escrituras para que a gente consiga compreender a sua mensagem e a partir daí trazer aplicações para a nossa vida e para o nosso coração. Uma outra implicação importante a respeito da doutrina da inspiração é que se nós crermos que a Bíblia é inspirada, nós também deveremos crer que ela é inerrante. Porque se a Bíblia é um produto final revelado por Deus a homens em que Ele separou para entregar então a sua revelação, nós precisamos compreender que na mensagem de Deus não há erro. Deus é um Deus perfeito. Deus não mente. Deus não erra naquilo que Ele diz e naquilo que Ele faz. Portanto, a mensagem das Escrituras é verdadeira e não há nenhum erro na sua mensagem, não há nenhum erro naquilo que nós conhecemos como Escrituras Sagradas. Portanto, entender a inspiração divina é compreender também a inerrância da palavra de Deus. E se a Bíblia é inerrante, nós podemos dizer que ela é confiável. E nós poderemos então descansar em sua mensagem, confiar nas suas promessas, acreditar naquilo que Deus comunicou ao longo da história da revelação. Nós temos então, diante de nós, a lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, a palavra infalível da parte de Deus, que é capaz de regenerar o nosso coração, é capaz de abençoar as nossas vidas, é capaz de nos santificar, é capaz de nos transformar, é capaz de mudar a nossa história, é capaz de fazer com que a nossa vida seja uma vida reconciliada com Deus. A Bíblia, ela é confiável, porque a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que Deus te abençoe, compartilhe, deixe seu like, deixe seu comentário, se tem algum estudo bíblico, se você tem alguma curiosidade a respeito de algum assunto da palavra de Deus que você gostaria que nós abordássemos aqui no canal, também deixa aí no comentário. De segunda a sexta, aqui nesse horário, nós teremos sempre um estudo da palavra de Deus para alimentar a sua vida, para edificar o seu coração, para que você tenha no seu dia uma boa palavra, uma boa instrução vinda do Senhor. Que Deus te abençoe, paz e graça em nome de Jesus.